vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos, comei à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, que adiantará isso? Assim também a fé, se não se traduz em obras, por si só está morta. Em compensação, alguém poderá dizer: tu tens a fé e eu tenho a prática. Tu, mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Feliz plenamente somente aquele que em Deus confia. Alegres e confiantes, aclamemos o Santo Evangelho cantando. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar por um instante. Você tem algum outro compromisso para depois daqui? Acho que não, né? Só ir para casa e dormir, né? Descansar para começar a trabalhar amanhã de novo, né? Vocês me dão um tempinho? Preciso falar sobre 2 assuntos com vocês.
Mas não se preocupe, eu prometo, eu vou tentar ser breve, tá? Vou tentar, não prometo, tá? 2 assuntos. Um a respeito da liturgia do 24º domingo do tempo comum. O outro que está inserido dentro desta liturgia, mas que é um tema que às vezes a gente fica meio sem jeito de falar sobre ele. Porque quando a gente vai falar de questão financeira, de assunto financeiro, é sem graça, né? Dá a impressão que a gente só vive em função de pedir dinheiro, né? Mas não é isso. Tentar mostrar para vocês um pouquinho o valor e a importância de ser dizimista na vida da tua comunidade. O evangelista São Marcos, que é o evangelista que está nos acompanhando ao longo desse ciclo do ano litúrgico, principalmente o tempo comum, as 34 semanas do tempo comum, ele tem como grande objetivo no seu evangelho responder a uma pergunta: quem é Jesus? E então, ao longo dos capítulos do seu evangelho, ele vai mostrando, através dos sinais, através das parábolas, através dos ensinamentos e dos milagres, quem é esse Jesus? E bem no centro do evangelho de São Marcos está este questionamento aonde Jesus faz. Primeiro, querendo saber o que o povo pensa sobre ele. Ele que já estava um bom tempo caminhando no meio do povo, já tinha feito a multiplicação dos pães, já tinha transformado a água em vinho, já tinha feito curas, já tinha contado inúmeras palavras. Então ele se perguntou: será que esse povo já entendeu quem que eu sou? E qual é o objetivo da minha encarnação? Então ele faz esta pergunta. Não é pesquisa de opinião, como os nossos candidatos estão fazendo por aí, à torta e à direita, né? Num instituto aparece um, no outro aparece o outro, né? Esse não é o objetivo de Jesus. O objetivo dele é saber se o povo compreendeu quem ele era. Aí então vem a resposta. Uns dizem que é João Batista, outro que é Elias, outro que é um dos profetas. Como dizia saudoso Padre Léo, né? Ele, depois de ouvir esse punhado de respostas, ele deve ter pensado com ele assim, né? Esse bando de anta não entendeu nada até agora, né? Mas tudo bem, deixa para lá o povo, eu quero saber o grupo que está junto comigo. Se vocês se recordarem bem, na primeira sexta-feira, depois da festa do batismo de Jesus, ou seja, a penúltima sexta-feira do mês de janeiro, né? Eles vão dizer assim: está querendo puxar demais pela memória, né? Eu não lembro nem o que eu comi no almoço hoje, como é que eu vou lembrar o que dizia na penúltima sexta-feira do mês de janeiro? Era esse mesmo evangelista São Marcos. E São Marcos dizia e nos diz que Jesus tinha escolhido alguns para estarem com ele e para que ele os ensinasse. É esse grupo dos 12, a quem ele se volta agora, eles que caminhavam com ele, comiam com ele, conviviam com ele, viviam tudo o que ele passava. Ele pensou: eles sabem quem eu sou, já que o povo não sabe, mas eles sabem. Geralmente é assim, né? Os estranhos não nos conhecem, mas os dentro de casa conhecem muito bem, né? A mãe principalmente conhece o filho só para olhar para ele, né? Sabe se ele está bem ou não. Então ele vira para o grupo dos 12, esses que caminhavam com ele, e pergunta: e vocês? Quem dizem que eu sou? Aí vem a resposta de Pedro: tu és o Messias. Jesus Cristo deve ter ficado todo inchado, né? Ufa, graças a Deus, né? Pelo menos eles sabem quem eu sou. Ao responder: tu és o Messias, Pedro está dizendo: você é aquele cara que o profeta Isaías falou lá no passado, o servo sofredor.
aquele que faz integralmente a vontade de Deus. Então nós podemos dividir toda essa liturgia, principalmente as leituras bíblicas, em 3 partes. A profissão de fé de Pedro, o primeiro anúncio da paixão, porque são 3, Jesus faz 3 anúncios da sua paixão, e por último, as exigências do seguimento. A profissão de fé de Pedro está feita: tu és o Messias. Depois de ouvir a profissão de fé de Pedro, em nome da comunidade, Jesus pensou: bom, então eles estão prontos para ouvir a verdade. Que verdade é essa? De quem eu sou de fato. E aí então ele começou a dizer que o Filho do Homem vai ser preso, vai ser perseguido, vai ser achincalhado, vai morrer e vai ressuscitar. Só que ao ouvir o anúncio da paixão, isso provoca um choque na comunidade. Eles não esperavam, eles não entendiam esse modelo de messianismo. O modelo de Messias que eles tinham na cabeça era um Messias poderoso, um grande general, um grande rei, que viria e com o poder varreria todos os inimigos do povo de Deus. E de repente Jesus vem e diz que ele vai morrer na cruz. Diante disso, Pedro, como líder da comunidade, chamou Jesus para o lado e falou: vem cá, ei, que história é essa? Você está doido? Você está maluco? Morrer? E morrer na cruz, além de tudo, não para com isso. Reparemos que muitos cristãos por aí são desse jeito. Querem o Cristo, mas não querem a cruz. Não existe Cristo sem cruz. Não existe Páscoa sem cruz. A Páscoa é o centro da nossa fé. Tudo gira em torno da Páscoa, da ressurreição. Mas para que a Páscoa acontecesse, Jesus precisou passar pela cruz. Se você quer ser cristão, mas quer deixar de lado a cruz, sinto muito te decepcionar, mas você não é cristão. Você é qualquer outra coisa, menos discípulo de Jesus Cristo. Por quê? A lógica de Pedro é a lógica humana. A lógica humana é baseada no quê? Na força, na imposição, resolver tudo na porrada. Às vezes até dentro de casa, às vezes dá vontade de fazer isso, não dá? Ai, mulherada, fala que de vez em quando dá vontade de quebrar a vassoura no cabo na cabeça do marido. Claro que dá. Fala aí, marido, vai dizer que de vez em quando não dá vontade de pegar a mulher pelo pescoço? Dá. É a lógica humana. Só que a lógica humana é diferente da lógica de Deus. Por isso Jesus diz para Pedro: você não pensa como Deus. Porque a lógica de Deus é a lógica do serviço. E o serviço que passa pelo altar da cruz. Esta é a lógica do serviço. Esta é a lógica de Deus. Esse é o messianismo de Jesus. E logo em seguida, ele se vira para a multidão e diz: vem cá, todo mundo, presta bem atenção. Quem quiser me seguir, quem quiser ser cristão, tem algumas exigências. É muito comum a gente ouvir pessoas dizendo: mas a igreja está exigente demais, é por isso que está indo tanta gente embora. Isso não é problema meu. Dom Pedro Casaldáliga, uma vez, bispo prelado emérito de da prelazia de São Félix do Araguaia,
Certa vez perguntaram para ele a respeito do número de católicos que estavam se afastando, né? Ele disse assim: não se preocupe não, a igreja de Jesus Cristo começou com 12 só, e no meio desses 12 tinha gente de todo jeito. Tinha trabalhador braçal, tinha pequeno empresário, os pescadores eram pequenos empresários, tinha gente desequilibrada, que achava que ia resolver tudo por aí, eram os zelotas. Tinha gente de profissão duvidosa, um cobrador de impostos, e tinha até um filho de uma abençoada mãe, né? A mãe era uma santa, mas o filho não, né? O filho era um filho da, né? Por respeito a gente não fala, né? Que traiu Jesus. Então começou pequena, e ele exigia, mesmo que corresse o risco de ir embora. Há 3 domingos atrás nós ouvíamos esse evangelho, que Jesus vira para o grupo dos 12 e diz: vocês também querem ir embora? Podem ir, mas eu não vou mudar o meu jeito de ser, eu não vou mudar o meu princípio, eu não vou ser infiel ao Deus que me enviou. Então ele diz: quem quiser me seguir tem algumas exigências. Quais são elas? A primeira, renúncia. Renuncie a si mesmo. Pergunte-se, perguntemo-nos: nós estamos renunciando a alguma coisa por Jesus Cristo? Esses dias atrás eu fazia uma reunião com os coordenadores de grupo de reflexão lá da minha paróquia, e alguns coordenadores levantavam a questão de grupos de reflexão que estão se enfraquecendo. Por quê? Porque a desculpa é sempre a mesma: ah, padre, mas eu não tenho tempo para ir no grupo de reflexão, né? Mas no dia e na hora do grupo de reflexão, se eu for na casa dele, ele está lá na frente da televisão.